Primeira sessão extraordinária da Câmara Municipal de São José do Rio Preto, 9 de abril de 2026, quinta-feira. Ordem do dia. Cumprimento, vereadora Márcia Calda, senhores vereadores, servidores, guarda municipal, imprensa e munícipes. A Câmara Municipal de São José do Rio Preto reúne-se nesta manhã para realizar a primeira sessão extraordinária de 2026. Esta sessão está sendo transmitida pela TV Câmara, Canal 4 da NET, em rede aberta digital pelo canal 28.2, pela internet no www.riopreto.sp.leg.br e através da Rádio Educativa FM 106,7. Solicito ao vice-presidente Paulo Paulera que faça a chamada nominal da presença dos senhores vereadores. Alex, presente. Montenegro, presente. Bruno Marinho. Bruno Moura, presente. Peixão, presente. Dr. Tedeschi, presente. Felipe, presente. Júnior, presente. Professor Tadeu, presente. Jean Dornelas, presente. João Paulo Rilo, online. João Paulo Rilo. Jonathan, presente. Júlio Donizete, presente. Nenê da região norte, presente. Luciano, presente. Marcelo, presente. Márcia, presente. Doutor Odélio Chaves, presente. Paulera, presente. Pedro Roberto Gomes, presente. Doutor Renato, presente. Robson Risse, presente. Rossini, presente. Bruno Marinho, presente. João Paulo Rilo, online. 22 presentes, senhor presidente. Ok, há número suficiente. Reunidos sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Agora vamos cantar o hino nacional e o hino de São José do Rio Preto. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, se em teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pátrio do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre
flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria mãe, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado, nas serres da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge a luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras brigas do Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. Item 1 da pauta, projeto de decreto legislativo 39/2025, Comissão de Finanças e Orçamento, discussão e votação únicas. Aprecia o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo sobre as contas da Prefeitura Municipal relativas ao exercício 2023. O projeto tem 3 pareceres favoráveis da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Solicito ao plenário a dispensa da leitura do projeto. Quem estiver de acordo, pelo menos como está, aprovada a dispensa da leitura do projeto. O projeto está em discussão. Algum vereador ou vereador deseja discutir? Eu quero discutir, presidente. Senhor presidente, pela ordem, o senhor está me ouvindo? Pois não, vereador. Só para registrar a presença, eu estou participando online da sessão. Registrando presença do vereador João Paulo Rilo online. Vereador Jean Dornelas, 10 minutos. 10 minutos, obrigado. Só lembrando, se tiver mais alguém para discutir, são 2 favoráveis e 2 contra para discussão. Vou acomodar, meu amigo.
Está aqui. Bom dia. Está valendo? Valendo? Bom dia. Eu vou discutir pela... Bom dia, bom dia. Obrigado. Bom dia. O áudio não está saindo aqui, não. É que estamos ajeitando aqui. Foi? Agora foi. Bom dia. Eu vou discutir contra a aprovação das contas. Ok, discussão contra a aprovação das contas. Vereador Jean Dornelas, Vossa Excelência tem 10 minutos. Bom dia a todos que acompanham a TV Câmara, vereadores, vereadora, todos que estão aqui no auditório. A gente precisa, às vezes, aliviar um pouco, e a gente faz algumas brincadeiras para aliviar um assunto tão difícil. Para quem está estranhando a presença desse querido aqui, eu encontrei ele ali agora há pouco, entrando na Câmara. Ele tinha acabado de sair ali da prefeitura, estava tentando entrar de novo, disse que quer voltar para a prefeitura. Ele falou que me conhecia. Ele disse para mim que ele é meu político de estimação. Aí eu falei para ele, não, você está enganado, mas quem é você? Então vou apresentar para vocês, esse é o Teto. Teto, mais conhecido como Tedinho. Tedinho é um apelido carinhoso, né? Teto, porque ele não gosta de largar a teta. E por que eu estou falando de político de estimação? Vocês vão entender. Eu fui secretário do Edinho Araújo, admiro o homem público Edinho Araújo, a história, uma das maiores histórias de São Paulo. Mas, quando a gente tem um cachorrinho de estimação, um gatinho de estimação, e ele morde a sandália, a gente nem bate, porque é a sandália. Agora, quando alguém que você tem estimação, na minha concepção, inclusive até um filho, comete algo que fere uma maioria, que machuca o mais fraco, a palmada não, mas a punição legal, sim. E eu não tenho, viu? Eu não tenho político de estimação. Eu cresci lá na SECAP, na região norte, filho de motorista e diarista. Eu cheguei aqui, não foi pela mão de nenhum político, não. Eu cheguei aqui, foi pelo voto de pessoas que a maioria nunca nem me viu. Eu cheguei aqui pelo que eu faço na televisão, defendendo principalmente o pobre e o injustiçado. E como eu não tenho político de estimação, e daqui a pouco vamos ver quem tem e quem não tem, vocês vão entender o porquê. Eu não vou, porque eu fui secretário do prefeito Edinho, fazer de conta que não vi o que está escrito no parecer do Ministério Público de Contas e pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Então, infelizmente, Teto, Tedinho, eu sei que você gosta de uma teta, mas eu não sou, você não é o meu político de estimação. Vamos lá. Capítulo 1. Coloca aí na tela. Todos nós, vereadores, o que nós mais ouvimos nos últimos meses, anos, foram os problemas na saúde. Vários. Quando eu vou analisar o parecer, são mais de, o processo todo, quase 400 páginas. Eu analisei. Vereador Pedro Roberto, olha o que o Tribunal de Contas, não é o Jean Dornelas, viu gente? Não é o Jean Dornelas, não, é o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo afirmou, está aqui. Vocês sabem, em 2023, que é o período que estamos aprovando ou reprovando essas contas, qual era o tempo de espera para uma consulta ginecológica? Vocês sabem? Vocês estão sentados, né, gente? 3.388 dias, 9 anos e 2 meses. Vocês sabem qual era o tempo de espera de uma consulta de otorrinolaringologista? Falei certo, hein? 4 anos e 9 meses. Vocês sabem o tempo de espera de uma consulta vascular de uma pessoa humilde, que está sofrendo com as suas dores na perna? 3 anos e 9 meses.
Vocês sabem qual o tempo de espera para uma cirurgia bariátrica? 7 anos e 9 meses. E para uma cirurgia neurológica, 4 anos e 9 meses. Sabe a ressonância magnética, que resolve muitos problemas? Você sabe qual o tempo de espera em 2023, que é o ano das contas que nós estamos analisando? 6 anos. Meu Deus! Como que eu vou passar a mão na cabeça e dizer que eu tenho um político de estimação? Quem eu tenho de estimação? Que eu tenho amor. É pelo povo, pelas pessoas, pelo mais simples, por todo aquele que não tem voz, aquele que está lá esperando há anos. E o Tribunal de Contas disse, está escrito, não sou eu, foram 600 milhões de reais neste ano. Sim, o prefeito Edinho Araújo já foi um bom gestor, uma pessoa honesta, inclusive honestidade para mim é obrigação. Mas, infelizmente, talvez já pelo cansaço do tempo, a destreza não é a mesma, a gente sabe, é natural, a gente respeita. Infelizmente, vocês viram o final do mandato, e aqui está uma prova documental. Está aqui, gente, o relatório do tribunal está ali na tela, vocês estão vendo. Eu não posso fazer de conta. Eu votar favorável a essa conta é eu dizer que sou amigo e ele é meu político de estimação e virar as costas para quem votou em mim. É isso que eu faço com amor e com respeito à história linda do prefeito Edinho. Capítulo 2, vamos lá, tem mais, não vai dar tempo de falar tudo, é muita coisa, gente, infelizmente é muita coisa. Vou falar para vocês agora do endividamento, está lá, gente, foram vários alertas, a gestão Edinho Araújo aumentou a dívida em 25%, 1/4, uma prova categórica, numérica de má gestão. Má gestão do dinheiro público, má gestão essa que refletiu na falta de medicamentos que está escrito lá, má gestão essa que refletiu no sucateamento das unidades básicas de saúde, que também está escrito, que sucateou as escolas públicas, que também está escrito e fotografado. Estou achando que acabou? Não, capítulo 3, vamos lá, vereador Jonathan, tem mais. Agora, eu quero atenção especial do povo de São José do Rio Preto. Talvez isso, junto com a questão da saúde, foi o que mais mexeu em mim. Olha, o atual prefeito errou, mas errou feio na condução do IPTU. Uma tragédia. Aumentou de uma vez, poderia ter feito diferente, está pagando o preço do que fez. Mas este esforçado vereador e também advogado, que eu quero lembrar para quem não sabe, que eu fui procurador de 3 municípios, fui secretário de administração desta cidade, e eu já acompanhei a aprovação de contas de aproximadamente 15 anos de vários prefeitos, inclusive daqui de Rio Preto, tá? Então a gente, graças a Deus, tem um pouco de conhecimento. Vamos lá, olha a história do IPTU que não foi contada para ninguém. Sim, o prefeito atual errou e tem culpa, mas está aqui, não sou eu que estou falando, tá? O Tribunal de Contas alertou o senhor prefeito Edinho Araújo, dizendo que outra lacuna normativa encontrada é a ausência de previsão na legislação municipal quanto à revisão periódica da planta genérica de valores. Destaca-se que a fixação da periodicidade deve se considerar característica do município. Sabe o que é isso, traduzindo para vocês?
O prefeito Edinho Araújo, na sua gestão, não fez o papel obrigatório dele, está escrito aqui, que era todo ano revisar e colocar os valores corretos. Ele deixou acumular, ele armou a bomba, e a bomba explodiu, agora, no nosso colo, Isso foi omissão, negligência, incompetência. Ele deveria ter feito a obrigação que está aqui, que era revisar anualmente, gradativamente. Deixou a bomba estourar. Agora, bom, eu preciso de mais 2 minutos, por favor, 3 minutos, por gentileza. 3 minutos, presidente, por gentileza. É muito sério, gente, não dá. Eu precisaria de uma tarde para postar para vocês as mazelas. Agora eu vou no ponto mais importante. Por quê? Aqueles que têm político de estimação, vereador Bruno, vereador Peixão, vereador mais experiência dessa casa aqui, né? Não, experiência, você já vem com a experiência do seu pai, já transmitiu pelo DNA. Eu quero alertar vocês, porque talvez todos não puderam ler. Isso aqui que eu estou fazendo, claro, vai ter aquele que vai dizer, o Jean agora está debatendo com o Edinho e papapá. Não, eu não tenho político de estimação, eu não tenho. Então, se fizer ou deixar de fazer algo em favor da população, eu vou apontar. Eu não dependo de cargo, eu não dependo do dinheiro, do salário de vereador. Eu falo o que precisa ser dito, doa a quem doer. Mas agora é a chancela, o carimbo final, a opinião por desaprovar as contas. Prestem muita atenção, você que está em casa. Não é minha, sabe de quem é, gente? Está aí na tela, tá? A opinião é do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo. Está lá, abre aspas, ante ao exposto, o Ministério de Contas opina pela emissão de parecer prévio desfavorável e elenca vários motivos. Então, nós vereadores, passarmos a mão na cabeça e ignorarmos esses atrasos na saúde, elevação da dívida, desatualização e caos do IPTU, má gestão financeira, para mim isso apaga as coisas boas, porque o administrador, ele não tem que necessariamente ser aplaudido porque ele faz de bom, é obrigação administrar bem, ele ganha para isso e foi eleito para isso. E quando alguém que é responsável, técnico e totalmente isento, alguém quer dizer aqui que ele não é meu político de estimação, mas é dele? Espera aí, o Ministério Público não tem político de estimação, são homens e mulheres hipercompetentes, técnicos, e eles disseram, o Ministério Público. Então, vereadores, vereadora, se nós votarmos favorável às contas, que justiça seja feita, o relator disse, olha, pode aprovar com ressalvas, o relator, mas o Ministério Público e as 35 mil pessoas que estão na fila da saúde, dos exames em São José do Rio Preto, e este vereador, rogam a você, vereadora, vereador, não vamos dar as costas para a população não, a verdade está exposta, eu tenho coragem, eu tenho independência, a verdade está exposta. O Teto, que gosta de teta, Tedinho, desculpa Tedinho, tenho muito respeito por você, Tedinho, muito. Jean, 1 minuto você conclui? Para concluir. Não dá
Não dá para votar favorável, não dá. E o atual prefeito também, se vier com as mesmas situações, vou fazer a mesma coisa aqui. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Justiça seja feita, clamo a vocês. Vamos começar a mudar a política de Rio Preto. Vamos colocar ordem, vamos ter coragem. Vamos colocar o que é certo à mesa. Vamos lembrar do povo, vamos votar por amor ao povo. Muito obrigado. Obrigado, vereador Jean Dornelas. Alguém que está online aí quer discutir? Pedro? Contra também, Pedro? Então, só pode... O vereador João Paulo chamou? Só pode mais um, então, Pedro Roberto. Isso. O Pedro contra, Paulera favorável. Se tiver mais um favorável, ainda pode. Contra. Vereador Pedro Roberto, Vossa Excelência tem 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes, imprensa, eu pensei bastante, avaliei, conversei com a minha assessoria ainda hoje, e pensando em tantas questões em relação ao governo do ex-prefeito Edinho, resolvi votar contra essas contas. Por quê? O prefeito Edinho ficou 16 anos, importante dizer isso para a população, 16 anos em nossa cidade, governando a nossa cidade. Foram bilhões e bilhões de reais arrecadados nesses 16 anos. Ele fez coisas boas? Fez, o vereador Paulera vai defender e vai falar. Tratou o esgoto, que ele queria privatizar o tratamento de esgoto, não fosse um movimento liderado por mim, na época a vereadora Eni Fernandes, pela vereadora Regina Sueire, ele teria privatizado o tratamento de esgoto, e o SEMAI não seria o que é hoje. As nossas contas de água e esgoto seriam o dobro, praticamente, do que é hoje. Isso se tivesse realmente prevalecido a vontade do ex-prefeito Edinho Araújo. E ele não pode dizer agora, ele está falando do SEMAI, tudo bem, houve sim uma boa administração do SEMAI, mas ele está aí colocando em xeque que estão querendo privatizar o SEMAI, mas ele quis fazer isso antes. Ele quis fazer isso antes. Então, é importante que a população saiba disso. Nesse momento, a Câmara tem esse poder. Esse é o poder legislativo, de aprovar ou rejeitar as contas. E como disse o vereador Jean, o Ministério Público de Contas recomendou a reprovação das contas do ex-prefeito Edinho. É importante deixar muito claro isso. E é importante reforçar também aquilo que o vereador Jean já colocou. As esperas intermináveis, olha só, uma cirurgia pediátrica, 2.074 dias. Meu Deus do céu, isso é anos. Isso é anos. Uma cirurgia ginecológica, 1.902 dias de espera. Uma cirurgia pediátrica, que é algo sempre urgente, 1.724 dias de espera. Radiografia, olha só, uma radiografia, 1.976 dias de espera. E aí vai, tantas outras questões, além de problemas
gravíssimos que deixou o prefeito Edinho depois de 16 anos governando a cidade. Problemas com equipamentos na UBS aqui do Santo Antônio, apontado pelo tribunal. Problema fácil de resolver. O equipamento de aspiração estava inoperante em 2023. E, olha, eu visitei esses dias, senhores, o depósito, porque pegou fogo num depósito, né? Num dos depósitos da saúde, onde estava lá muitos produtos, máscara, gás, né? Muito material que está fazendo falta agora nas UBS. Nós vamos voltar nesse assunto em breve. Mas, senhores vereadores, eu visitei o outro depósito, que tem lá mais de 5 milhões de produtos, de medicamentos. A gente não pode dar endereço, porque é uma questão de segurança. Pasme os senhores, tem mais de... Onde deveria ter uma câmara fria para guardar os medicamentos, vereador Renato? Tem geladeiras, são acho que 27 geladeiras, e parte delas velhas, sucateadas, que vem do governo do Edinho Araújo, que não colocou ali uma câmara fria. Sabe quanto vai custar uma câmara fria? Pouco mais de 100 mil reais. Tem geladeiras lá. Já fica aqui também minha denúncia, porque acho que o Ministério Público precisa agir em Rio Preto, gente. Nós vamos levar isso para o Ministério Público também. São geladeiras que pode, numa queda de energia, perder medicamentos importantes. Isso está acontecendo hoje também, mas aconteceu. O senhor Edinho Araújo teve 16 anos, hein? 16 anos para resolver isso, não resolveu, senhor Edinho. 16 anos, vergonha do seu governo, vergonha as ambulâncias, muitas ambulâncias sucateadas, que estão até hoje sucateadas. Eu recebo reclamações, senhores vereadores, os senhores devem receber também, de pessoas que são transportadas de Rio Preto para Barretos, que não tem aqui o tratamento contra o câncer, em viaturas, que as pessoas caem da maca, sucateadas. Isso está hoje está acontecendo, nós vamos para cima também, viu? Governo aí, seu Rubem Botas, nós vamos para cima também, né? Gastar 7 milhões com carnaval e deixar viaturas sucateadas é um crime, é crime contra as pessoas, contra a dignidade das pessoas. Não bastasse isso, senhor Edinho, o senhor também deixou mais de 5 mil trabalhadores terceirizados a ver navios. Me lembro que o último ano do seu governo, nós fomos lá no seu gabinete mais de 10 vezes, eu e o vereador João Paulo Rilo, e o senhor não resolveu o problema das terceirizadas, não tomou nenhuma atitude, deixou rolar lá nos serviços gerais. A gente sabe o que rolou lá, que até hoje também não virou. Tinha um dossiê aí, nós encaminhamos também para o Ministério Público, a CPI, com problemas lá nos serviços gerais. Então o senhor também não deu dignidade para mais de 5 mil trabalhadoras e trabalhadores terceirizados. O senhor também deixou abandonado, totalmente abandonado, as nossas escolas. É vergonhoso, tá? O senhor devia ter vergonha de ficar aí, né, batendo no peito e contando papo. O senhor devia visitar as escolas aí, ó, que o senhor deixou abandonada, com infraestrutura totalmente sucateadas, escolas caindo os pedaços, com goteira. Tem escola que quando chove, o professor não consegue dar aula. O senhor não resolveu nada na questão da educação. Nada. O senhor não investiu na educação. O senhor investiu em estrada, anel viário. O senhor investiu nisso, porque o senhor gostava de fazer obras para o povo ver, né? Mas o povo tem que saber que na questão humana, na questão de cuidar das pessoas, o senhor não cuidou, o senhor abandonou. Os CRAS abandonados, falta de funcionários para dar atenção para a camada mais pobre da nossa cidade. Então, lamentavelmente, eu não tenho como votar favorável às suas contas, prefeito, esse prefeito Edinho, não tenho como. O senhor poderia ter feito muito mais.
É muito dinheiro que passou pela sua administração, são 16 anos. 16 anos, o senhor não conseguiu resolver problemas aqui, ó, das escolas. Olha só, eu visitei escolas, faltava areia, ali na área do parquinho, faltava areia. Os parquinhos, está tudo aí detonado até hoje, o senhor deixou também detonado. Os parques para as crianças brincarem, todos, a grande maioria detonado. O senhor não conseguiu resolver isso. Então, senhoras e senhores, não tem como a gente votar favorável a essas... Olha aqui, ó, alambrado de escolas danificado, problemas em geral. Lamentável. E aí o Ministério Público de Contas pede para reprovar suas contas. E o Ministério Público, ele não pede porque ele quer pedir, porque ele indica exatamente os problemas que o senhor deixou. Né? Isso em 2023, mas permaneceram em 2024 e o senhor deixou, o senhor deixou para o próximo agora. Tudo bem, ele também não está fazendo a coisa certa, mas o senhor deixou a cidade também abandonada. Algo que pesa no meu voto é o abandono que o senhor deixou quando o senhor perdeu o seu candidato, perdeu a eleição. E eu pedi, senhores vereadores, inúmeras vezes para fazer alguns serviços gerais, ficou abandonado, sucateado também, o que colaborou muito para aquela epidemia de dengue no final de 24 e começo do ano. Então, aquela epidemia de dengue, o senhor teve uma culpa importante, porque o senhor deixou a cidade abandonada. Né? O seu candidato não ganhou eleição, tudo bem, mas o senhor não deveria ter abandonado a cidade. Então, por tudo isso, e em nome das trabalhadoras e trabalhadores terceirizados, em nome de muitas pessoas que não tiveram atendimento digno na rede de saúde, em nome dos professores, de toda a rede de educação, eu peço voto contra, né, as suas contas de 2023. Alguém para discutir favorável? Vereador Paulera, 10 minutos. Senhora presidenta, nesse momento, vereadora Márcia Caldas, senhores vereadores, as pessoas que nos acompanham, a minha vinda nessa tribuna, enquanto líder do Partido Progressistas, eu que convivi durante 16 anos com a administração do prefeito Edinho Araújo, não poderia me calar. A minha vinda nessa tribuna não se move para contrariar os vereadores que se manifestaram, porque eu aprendi na vida pública, nos meus 5 mandatos, respeitar o contraditório, né? As pessoas que se manifestam o contrário, não atacar aqueles que pensam diferente da gente, sempre respeitando a democracia. E fazer política com coração, professor Tadeu, não com fígado. Política de respeito, né? De coerência naquilo. Falar de governo Edinho é chover no molhado. Mas respeitando os vereadores que me antecederam, como é que a gente tem que ouvir as palavras que nós ouvimos aqui na tribuna? Aliás, eu estive com o Dimas Ramalho, competente conselheiro do Tribunal de Contas, estive com ele na terça-feira, por volta de meio-dia, uma pessoa que eu já conheço há muitos anos, foi deputado de 6 mandatos, estive lá pessoalmente para tratar de outro assunto, logicamente, não tinha nada a ver com a conta, e agora, quando eu vejo o parecer do eminente e respeitado Dimas Ramalho, um parecer. Se eu estou enxergando bem, se eu tiver com algum problema de miopia, né, o óculos estou usando justamente para não errar. Eu estou aqui com o parecer, no artigo 1º, que ele submete a apreciação da deliberação com um parecer favorável da aprovação de contas anuais da Prefeitura Municipal de Rio Preto, no exercício de 2023, né, conforme o TC 407, 989233. Eu estou aqui com o documento do Tribunal de Contas emitido pelo eminente
conselheiro Dr. Dimas Ramalho. Indo para os números, num contraditório. Em 2023, o governo Edinho, pela Constituição Federal, poderia gastar, com a lei de responsabilidade fiscal com o pessoal, 54% do orçamento. Sabe quanto que ele gastou? 39,64. 39,64. Quase 40% menos do que a Constituição poderia gastar com o pessoal. Aí nós vamos para a despesa de profissionais da educação básica. A Constituição Federal estabelece que o Executivo tem que gastar mínimo, isso é mínimo, 70% do recurso tem que ser investido na educação básica. Sabe quanto foi investido? 88,33, exatamente 25% a mais do que a Constituição Federal põe. Quer dizer, o prefeito foi responsável com a educação básica, investiu mais, não menos. Aí nós vamos para a educação. A saúde que tanto se fala, que o prefeito deixou sucateada, né? Tudo, a gente vê um monte de conversa, que a gente respeita as pessoas que se manifestam. A Constituição Federal, olha que o prefeito Edinho é ruim, hein? A Constituição Federal, presidenta, manda a prefeitura investir, doutor Renato Pupo, 15% do orçamento. Isso é obrigação. Se investir menos que 15%, é improbidade administrativa. O que o Edinho fez? Investiu 27,23%. Relatório do Tribunal de Contas, hein? Pelo amor, não vai falar que é o Paulera que está criando, não, hein? Esse é do tribunal que veio para nós. Tá? Esse é o parecer do eminente conselheiro, doutor Dimas Ramalho. Então, o governo Edinho na saúde, por mais que a gente sabe das dificuldades que tem, né, não é o que a gente gostaria que fosse, ele investiu, vereadores, 55% a mais. Olha que loucura! 55% a mais de recurso ele tirou da prefeitura e pôs na saúde. Poderia ter colocado em outras secretarias, outros departamentos. Então, quando eu venho aqui, não venho para me esbravejar, para poder, lógico, eu vou ofender ninguém, respeitando a todos que passaram e todos os vereadores que eventualmente podem votar contra, mas votar contra essas contas que foram aprovadas, nobre vereador Marcelo, foram aprovados pelo tribunal. Na minha visão, lógico que isso aqui é um voto político. Eu sei que isso aqui é um voto político. Se não tivesse que passar por aqui, a conta já estava aprovada. Mas como há um ato político e há essa obrigação de passar pelo Legislativo, na minha opinião, votar contra é votar contra o relatório do eminente conselheiro Dimas Ramalho, do parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que é um tribunal respeitado no país. Todos nós conhecemos a história do tribunal. Então, eu venho aqui fazer essa solicitação com muita tranquilidade, muita transparência aos eminentes vereadores, aqueles conscientes, aqueles que trabalharam com o Edinho, que foram vereadores com eles, que foram secretários com eles, que conviveram nesses 16 anos de vitória de São José do Rio Preto, votem a favor da aprovação de 2023. Tenho certeza que quem votar a favor vai estar votando com a consciência, vai deitar e vai dormir. Eu cumpri a minha obrigação. O voto, ele é democrático. O vereador tem a prerrogativa, Bruno Moura, de votar da maneira que quer, e a gente nunca pode, eu nunca critiquei, nunca, no meu 5 mandatos, meu querido pastor Jonathan, nunca vim a essa tribuna criticar o voto de um vereador. O contraditório, a oposição tem que ser respeitada. O voto da oposição, a oposição é boa para o município, eu respeito a oposição. Fui presidente 3 vezes dessa casa, sempre respeitei a oposição. Por quê, vereador Peixão? Porque a oposição, em determinados momentos, contribui para o debate e, às vezes, alerta os vereadores que estão na base, que, de repente, estão enxergando um lugar só, e a oposição vem e coloca para a gente que tem uma situação que precisa ser mexida. E a gente acaba acordando, vamos dizer assim, entre aspas. Então, é importante a oposição também, e ela tem que ser respeitada. Então, eu peço voto favorável aos nossos pares, e que, com o voto favorável, tenho certeza que os seus vereadores vão dormir
com muita tranquilidade essa noite. Obrigado. Obrigada, presidente. Vereador, votação. Jean Dornelas. Cabe declaração de voto ou não? Não, né? Que já não. discuti, né? Contra. Não, quero falar esse contra com muito jeitinho, não. A favor do povo de Rio Preto e contra uma administração retrógrada e atrasada. Contra. João Paulo Rilo. Declaração de voto, senhor presidente. Declaração de voto. Bom, senhor presidente, eu passei 4 anos sendo muito crítico ao governo Edinho Araújo, fiz apontamentos do desprezo pela coisa pública durante, principalmente, a sua última gestão. Sou autor de uma CPI que, lamentavelmente, foi barrada na Justiça para investigar o rombo orçamentário deixado no governo do ex-prefeito. E, então, não tem outro caminho que não seja o meu voto rejeitando contra as contas do ex-prefeito Edinho Araújo. E quero ressaltar, como sempre fiz, o meu respeito à história do prefeito Edinho Araújo. Nunca levantei nenhuma insinuação em relação à sua conduta com recurso público, à sua honestidade, né, pessoal. Não é isso que nós estamos votando hoje. Não se trata de um julgamento pessoal, político-pessoal do prefeito, e sim da sua gestão, das suas contas. E eu denunciei durante 2 anos algo que foi terrível para Rio Preto. Rio Preto se endividou, terminou se endividada, não é à toa. Porque a quantidade de pedaladas feita no orçamento, que é o que a gente queria investigar e não tivemos chance. E mais do que isso, um projeto de eleger um forasteiro, um deputado de Santa Fé do Sul, que tinha livre acesso ao orçamento da cidade, promotor de pedaladas fiscais. Todo o arranjo possível para tentar eleger esse sujeito foi feito nas contas, e isso é uma das frentes responsáveis pelo caos orçamentário que nós entramos no ano de 2025. Então, não teria como meu voto ser outro que não fosse contra essas contas, que eu acho que tem que ser investigada ainda. Vai lembrar que esse deputado mentiu descaradamente em relação a emendas, pintou e bordou, forçava secretários a fazer repasse para entidades, uma coisa bárbara que tem que ser investigada um dia. Então, não tenho como votar favorável às contas, mas quero destacar isso. Eu separo muito bem. Uma coisa é a área do prefeito, outra coisa é o seu governo. E o governo dele deixou a desejar e, lamentavelmente, colocou, sim, Rio Preto numa situação financeira muito delicada. Por isso eu voto contra as contas do ex-prefeito Edinho Araújo. João Paulo Rilo contra. Jonathan. Favorável. Gil Donizete. Favor. Favor. Nenê da região norte. Favor. Favor. Marcelo. Favor. Favor. Márcia Caldas. Não. Márcia Caldas. Contra. Odelo Chaves. Desculpa. Luciano. Favorável. Favorável. Odélio. Declaração de voto. Declaração de voto, presidente. Presidente, eu queria aqui endossar as palavras do vereador Paulo Paulera, que subiu à tribuna desta casa e fez algumas ponderações relevantes ao prefeito Edinho Araújo, que foram apontadas pelo Tribunal de Contas, órgão técnico para fazê-lo, e que traz muito bem aqui, como Vossa Excelência pontuou, os números que foram gastos, tanto na administração, na educação e na saúde, que atingiram seus patamares constitucionais. Aliás, pelo contrário, foram bem acima dos seus patamares constitucionais. Eu não poderia ser diferente, porque entendo que o julgamento aqui é político e não técnico, porque a análise técnica já foi feita pelo tribunal e já chegamos com parecer pela aprovação de contas, oriundas de uma equipe técnica conforme o voto do relator do Tribunal de Contas.
Portanto, qualquer coisa que saia fora disso, vereador Paulera, ela cai no espectro político. E eu, como sempre, tenho coerência nas minhas votações aqui nesta casa, voto sempre de acordo com os pareceres técnicos e não poderia ser diferente. Eu voto pela aprovação das contas do prefeito Edinho Araújo. Favorável, Paulera. Favorável, Pedro Roberto Gomes. Só para, além de declarar contra, eu já falei na tribuna, pedir meu tempo de liderança após a votação. Obrigado. Ok. Contra. Renato Pupo, declaração de voto. Eu voto a favor. Ouvi atentamente todos que usaram a tribuna. Ouvi o vereador Jean Dornelas se manifestar contrariamente, baseado no parecer do Ministério Público. Eu prefiro me basear no parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. A primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, tendo como relator o doutor Dimas Ramalho e como presidente o doutor Renato Martins Costa, dois homens extremamente respeitados, que eu tive o privilégio de conhecer, são oriundos do Ministério Público, foram dois grandes promotores de justiça, depois dois grandes procuradores de justiça, contemporâneos do meu pai, amigos do meu pai, e hoje são conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Com todo o respeito, vereador Jean Dornelas, muito mais técnicos do que nós, e que têm nas suas equipes pessoas especializadas no assunto. Eles aprovaram as contas, emitiram um parecer favorável, e é isso que vale para mim. Tem ressalvas? Tem. Uma delas, evitar o crescimento do endividamento de longo prazo. Isso nós temos que evitar. E eu tenho orgulho de dizer que eu votei contra aquele empréstimo de 600 ou 650 milhões de reais que esta casa aprovou. Mas eu fui contra. Outra ressalva, sanar os problemas de alunos e crianças em sala de aula. É uma coisa que eu, como presidente da Comissão da Criança e do Adolescente, sempre peguei no pé. Sempre. Principalmente aquelas crianças que requerem uma atenção especial e não têm um auxiliar que o ECA determina. A VCB, a prefeitura sempre exigindo dos munícipes, e tem que exigir mesmo, mas deixou de fazer a sua parte em muitos casos. Enfim, são várias ressalvas que eu acho válidas, têm que ser observadas, inclusive agora nesse novo governo. Só que, no geral, o Tribunal de Contas se manifesta pela aprovação. O Tribunal de Contas se manifesta pela aprovação. E eu não me julgo mais técnico que esses dois renomados conselheiros, doutor Dimas Ramalho e doutor Renato Martins Costa, os quais admiro, respeito e sigo exatamente o posicionamento de ambos. Voto favoravelmente à aprovação das contas. Robson Risse, contra. Rossini, favorável. Alex, favor. Montenegro, declaração de voto. Presidente, declaração de voto. Primeiro, deixo claro respeito à história política. Fiz duras críticas ao ex-prefeito. Me opus a decisões de gestão antes de estar dentro dessa casa. E acredito que sua última gestão cometeu erros de gestão. Mas antes, preciso enaltecer a forma democrática que o ex-prefeito sempre lidou com a oposição de ideias. Muito diferente do que esse governo tem feito, tentando atacar de maneira vil quem se opõe, tentando descredibilizar quem se opõe. Edinho Araújo é um nome grande da cidade, tem uma história tanto como prefeito quanto deputado, mas eu não posso ser incoerente com os apontamentos dos quais sempre fiz e dos quais ficaram evidenciados na minha posição pelo Ministério Público de Contas e pelas próprias ressalvas. Por isso eu sou contra a aprovação das contas do ex-prefeito, mas deixo algumas ressalvas para esse governo e espero também que ou consiga corrigir ou já deixo claro que também serei contra. Espero que todos que foram contra também sejam com este governo, que tenham essa coerência, e isso eu vou lembrar no dia da votação. Esse governo, além de muito bem citado pelo Dr. Renato Pupo, aumenta a dívida pública, utiliza aquilo que eles chamam,
a famosa sobra orçamentária para gastos com carnaval, 6 milhões, esquecem de cuidar de crianças, não tem nenhum tipo de contrato, pedir mais um minutinho, presidente, de detetização especial em questão de escorpiões. Tivemos uma adolescente, tudo bem, numa escola estadual, mas tivemos óbito já numa escola infantil aqui na cidade, por picada de escorpião. É um governo que prometeu, aí praticamente em um ano, reestruturar escolas, ar-condicionados, e está fazendo promoção de shows. Um verdadeiro promoter de shows, né, veste camiseta de show particular, que é bom para a cidade, que foi trazido por empresários da cidade, ao invés de enaltecer e trazer esses empresários e outros empresários a investir na cidade, finge parecer que ele é o pai dos shows aqui da cidade. E não vou discutir, mas cadê o cara que se comprometeu em ser gestor, em ser liberal e fazer política pública para a cidade? Eu deixo, mais do que meu voto contrário, a minha crítica a esse governo que é desleal e, ao que eu saiba, tentou operar contra o ex-governo, mas o mundo... Só mais 30? Mas eu quero deixar claro, Coronel Fábio, o mundo dá voltas, Coronel. Amanhã é o senhor que vai estar aqui na caneta e eu tenho certeza que as suas contas serão reprovadas e acredito que o senhor cai antes do fim desse ano. Obrigado, presidente. Contra. Bruno Marinho, favorável. Bruno Moura, declaração de voto. Excelência. Presidente, declarar o voto aqui, eu acho que, igual você falou, é um voto político e todo mundo aqui tem que ter coerência. E principalmente ser verdadeiro. As contas do prefeito Edinho Araújo, teve algum reparo aqui, igual o vereador que nos cedeu falou, mas quem foi Edinho Araújo para São José do Rio Preto? Olha o que era São José do Rio Preto antes e o que foi na gestão do Edinho, o que está sendo na gestão Coronel e o que vai ser. Então é muito julgamento, é igual hoje. O que o prefeito Fábio Cândido tem a ver com essa votação aqui? Nada, quem está votando é a casa. Mas os burburinhos é o prefeito que está mandando reprovar a conta do gestor passado. E isso não tem nada a ver. Então a gente tem que parar com essa politicagem barata, essa mentiraiada. Isso aqui é vergonhoso. Quem está votando nessas contas são a Câmara Municipal, são os vereadores. E aqui não tem que se titular base e oposição. Cada um tem o seu voto e vota da forma que quiser. E parar de jogar no colo do outro. Isso é ridículo. E eu vou seguir com a minha coerência, voto favoravelmente. E o dia de amanhã vai ser a conta do prefeito Coronel Fábio. E quando tiver vereador aqui, passar outros prefeitos, vai ser assim. Cabe a cada um ter a consciência e ser verdadeiro com você mesmo, não é com as pessoas. E vamos parar de jogar a culpa no colo de outros. A culpa é nossa. Quem está votando aqui somos a gente. Meu voto é favorável. Favorável. Peixão. Declaração de voto, não poderia deixar de declarar voto. Excelência, eu trabalhei 2 mandatos com o Valdomiro e 2 mandatos com o Edinho Araújo, praticamente, né? E o lema do meu gabinete, da minha equipe de trabalho, é conquista para São José do Rio Preto. E eu não posso aqui, né, deixar de ressaltar em cima do que esse vereador conseguiu, através de pedido, de abaixo-assinado, várias conquistas com o prefeito Valdomiro Lopes, mas hoje nós estamos falando do Edinho Araújo. E também não posso, na gíria antiga, né, porque esse vereador não tem aquele estudo como muitos aqui têm, cuspir no prato. Então, tudo que esse vereador pediu para a população em cima de situações favoráveis a Rio Preto, como exemplo, uma creche que muito bem funciona na Vila Tonim, né, que tem falhas, como todas têm, mas tem que ser revista, claro, com certeza, e a gente procurou fazer indicações, fazer pedido para a melhoria em São José do Rio Preto. Tem ressalva? Tem. O Ministério Público está em cima disso? Está. Tribunal de Contas também, mas nós temos que ser coerentes em cima daquilo que nós conquistamos em cima do governo de cada um deles. E eu jamais vou me omitir e ser covarde em cima de votar contra uma prestação de conta de qual fui vereador por 2 mandatos. A favor, excelência. Favorável. Doutor Tedeschi. Contra. Contra. Felipe Alcalá. Declaração de voto, presidente. Sim. Presidente,
Eu voto favorável à aprovação das contas. Eu entendo que na vida pública a gente precisa ter lado, né? E eu tenho um lado muito bem definido. Tenho duras críticas a fazer no governo Edinho. A gente viu o abandono da cidade na reta final do seu mandato, assim que perdeu a eleição junto ao candidato que ele apoiou. Realmente foi muito difícil aquele período, nos deixou diversos problemas que nós tivemos que resolver, apagar incêndio na gestão atual. Mas quando eu olho para o relatório, né, do Tribunal de Contas, a gente vê que está favorável à aprovação das contas, apesar das ressalvas, é favorável nesse sentido. Então, lidando muito bem com a vida pública, entendendo que aqui é um voto político, porém com muito equilíbrio, que eu sempre procuro ter, eu voto favorável às contas. E hoje é um, amanhã é outro, e a gente precisa ter essa tranquilidade e esse equilíbrio na vida pública para a gente não errar nas decisões. Às vezes a gente toma uma decisão na base da emoção, né? Enfim, e essa decisão ela ecoa na eternidade, ecoa por um bom tempo. Então, nesse momento, é o momento da gente voltar com equilíbrio e entender que o relatório do Tribunal de Contas aí é favorável. Então, eu voto pela aprovação das contas do ex-prefeito Edinho Araújo, apesar das críticas e duras críticas que tenho a fazer em alguma parte do seu mandato aí, principalmente na reta final. Obrigado, presidente. Favorável. Júnior. Favorável. Professor Tadeu. Favorável. Presidente. 16. 16 favoráveis e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 contrário. Está aprovado as contas. Presidente, depois do vereador Pedro Roberto, eu gostaria de usar meu tempo de liderança também. Vereador Pedro. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Márcia Caldas, munícipes, imprensa. Alguém já ouviu falar na associação Guazomaf? Guazomaf. Alguém aqui conhece Guazomaf, uma associação? Então, essa associação foi autorizada a utilizar um espaço público em nossa cidade, Cidade das Crianças, na noite aí do grande show internacional Guns N' Roses. Muito bem. A questão é, nós temos aqui, os vereadores principalmente sabem muito bem disso, conhecem, uma centena de entidades em Rio Preto que precisa de recurso para cuidar do idoso, para cuidar da pessoa com deficiência, para cuidar da criança, né? Entidades que a gente conhece há muito tempo, não é? E que precisava desse apoio do governo municipal. Mas o seu Clebinho Kizumba, certamente com autorização do prefeito, né? Porque nada tem que ser feito, deve ser feito, sem autorização do prefeito, passou para essa entidade, a Associação Guazomaf. Pasme os senhores, tem um endereço aqui dela, é de Guaraci, Guaraci. Como é que a gente pode entender, tendo aqui centenas de entidades sérias que precisam de recurso, o município autorizar uma entidade de Guaraci para cuidar do estacionamento na Cidade das Crianças, que é uma área pública, com brinquedos. O vereador Renato até apontou problemas lá. Podia pegar esse dinheiro, vereador, e utilizar para consertar os brinquedos da Cidade das Crianças. O município explorar isso,
Por que o município não explora e dá um grande exemplo, né? Olha, vamos explorar, vai receber 30, 40 mil, não sei quanto, e conserta os brinquedos da cidade das crianças, prefeito. Como é que o senhor permite, prefeito, que uma entidade de fora utilize, seja credenciada para utilizar um espaço público? Não fosse esse absurdo, não fosse esse grande absurdo, lá tinha um aviso, pagamento só em dinheiro ou Pix. Então você já paga caro no show, não é? E muita gente dá a vida para estar lá, faz economias para estar num show desse, porque é o show da vida. E aí ele chega lá para estacionar o seu carro, tem que pagar R$100. R$100 foi o preço cobrado ali, num espaço público. E paz, meus senhores, o depósito do Pix, que nós temos inclusive, foi feito em nome de uma pessoa física. De uma pessoa física. E paz, meus senhores, é diretor dessa casa, diretor financeiro aqui da Câmara Municipal. Meu Deus do céu, o que está acontecendo em Rio Preto? É uma cidade de ninguém, ninguém manda aqui, ninguém organiza essa cidade, ao ponto de ceder um espaço público, um espaço construído aí ao longo do tempo, para as crianças brincarem, ceder esse espaço para uma entidade que a gente não sabe ainda. Nós tentamos falar ontem, viu? Ligamos a entidade, ninguém atendeu, telefone, ninguém atende. E aí, você faz o Pix no nome de uma pessoa física. É absurdo em cima de absurdo. É problema em cima de problema. Então eu quero lamentar mais uma vez essa decisão do prefeito, né, em autorizar, através do secretário de Esportes, a utilização de um espaço público. Quer dizer, explorou o espaço público, explorou as pessoas no valor de R$100. Já que é um espaço público, por que não, né, fez um preço camarada? Não bastasse isso, o depósito feito em nome de uma pessoa. Gente, aquilo ali ali é coisa pública, não é particular. Aqui as pessoas estão tratando a coisa pública como particular, utilizam como se fosse de propriedade particular. Pedi para o presidente dessa casa tomar providência, sim, porque é um funcionário, é um diretor desta casa, um diretor financeiro dessa casa. Só para dizer que, né, o Diário da Região trouxe hoje uma matéria completa sobre esse caso, e já o Diário informa que o Ministério Público vai pedir informações. Tem que pedir informações, sim. Tem que pedir todo tipo de informação. Cadê o chamamento público? Por que não fez um chamamento público, já que o show foi anunciado há meses? Faz um chamamento público, que é o procedimento mais razoável, transparente. Prefeito, cadê a transparência que o senhor tanto pregou na campanha, meu querido? Cadê a transparência? Nós só ficamos sabendo que alguém denunciou. Cadê a transparência? Cadê um chamamento público para dar oportunidade para as entidades de Rio Preto explorar essa situação? Que tudo bem, é um recurso importante, não sei quanto foi, mas é preciso providências. Providência do Ministério Público, providência do presidente desta casa, porque é um integrante aqui, né, da sua diretoria. É preciso esclarecer muito bem esse processo. Como é que ele se deu? Uma autorização às vésperas do evento, né? E aí você utiliza esse espaço todo lá, foi colocado iluminação, enfim, nós fomos no local, constatamos, realmente houve
o estacionamento e, lamentavelmente, a gente vê mais um absurdo acontecendo em nossa cidade. Mais um desrespeito com o cidadão de Rio Preto. Um desrespeito com as entidades de Rio Preto que precisam de recursos. Então era preciso ter clareza, e nós vamos trabalhar nisso agora também, fazer uma proposta para a utilização dos espaços públicos. É uma oportunidade, um grande evento, um grande show, de contribuir com alguma entidade de Rio Preto, que trabalha com idosos, que trabalha com criança, que trabalha com população em situação de rua, enfim, são muitas as necessidades, muitas, muitas. E, lamentavelmente, utilizam o espaço público para privilegiar sei lá quem, sei lá por quê, amigo de quem, porque alguma coisa feita às vésperas só pode ser amigo do rei, que acha que Rio Preto é uma cidade que não tem quem manda, não tem, nós estamos à deriva. Então eu espero que o Ministério Público entre de cabeça nessa questão, porque é vergonhoso o que aconteceu, é lamentável mais esse episódio em nossa cidade. Vereador Renato Pupo. Senhor presidente, demais vereadores, funcionários desta casa, profissionais da imprensa, membros da nossa querida Guarda Municipal, todos que nos acompanham pelos mais variados meios de comunicação, público aqui presente. Eu venho a essa tribuna para falar de mais um escândalo ocorrido na política de Rio Preto. Escândalo, escândalo mesmo. O uso da Cidade da Criança para estacionamento particular no dia do show do Guns N' Roses. O problema maior não é o uso, o problema maior é que o valor pago pelos usuários, ou seja, R$100 por veículo, era destinado ao senhor José Luiz Pereira, diretor financeiro da Câmara Municipal. Como pode um espaço público ser usado para fins particulares? Isso é, no mínimo, crime de peculato. Está lá, no artigo 312 do Código Penal, com pena de 2 a 12 anos. O secretário de Esportes, Kleber Kizumba, autorizou o uso. O mesmo Kleber Kizumba que autorizou a realização de uma prova de arrancadas, na pista de arrancadas, que não estava pronta para uso. Ele autorizou e teve gente que morreu lá. E até hoje, nada aconteceu. Eu fiz requerimento para a prefeitura fica pedindo prorrogação de prazo. Devem estar tentando encontrar uma justificativa. Tem documento da Secretaria de Obras, fazendo um monte de apontamentos necessários para a utilização daquela pista de arrancadas, e antes que esses apontamentos fossem atendidos, o Kleber Kizumba autorizou a realização da prova e a pessoa morreu. Agora o mesmo Kleber Kizumba autoriza o uso da Cidade da Criança. Está aqui. Vejam, data da autorização, 6 de abril. O show seria no dia 7 de abril. Muito estranho, muito estranho. Mais estranho ainda, que ele fala que a destinatária dos benefícios arrecadados com a exploração do estacionamento é a Associação Guazomaf. E ele usa como base para essa autorização uma lei de 2011. Realmente existe uma lei do então prefeito Valdomiro Lopes, que permite a utilização desses espaços para entidades declaradas de utilidade pública. Não fala se tem que ser entidade de Rio Preto ou não. Só que o artigo 2º fala
que o critério de uso será regulamentado pelo Poder Executivo. Eu não sei se tem uma regulamentação. Então fica aqui a pergunta. Primeiro, foi feito um chamamento público? Segundo, por que essa entidade, Guasomaf de Guaraci, presidente? O senhor podia trazer aqui o senhor José Luiz Pereira, que é diretor desta casa, para ele prestar os esclarecimentos. Fala-se tanto em transparência. Senhor José Luiz, se o senhor tiver aí o presidente autorizar, desça aqui no plenário, todo mundo quer saber. Que entidade é essa? Minha assessoria tentou pesquisar. 3 telefones aparecem, 2 inexistentes e um não atende. Aí eu falei, pesquisem a diretoria, para ver se o José Luiz Pereira é diretor desta casa, já que o PIX é feito em nome dele. Ele é diretor? Mesmo que seja, não é comum. Toda entidade tem uma conta. O PIX deveria ser feito em nome da entidade, mas em nome do José Luiz. Vejam pelo menos se ele é diretor. Não tem lugar nenhum que a gente encontre a diretoria. Falei, bom, então vamos ver qual que é o público-alvo, qual que é a atividade. Não tem, vereador Tedeschi, não tem. A última postagem dessa Guasamaf, cujo nome de fantasia é Terra do Sol Nascente, vereador Bruno Moura, é em 2024, nós já estamos em 2026. Então, é uma entidade que praticamente não existe, ninguém sabe o que faz, e o senhor Kleber Kizumba, que autorizou uma prova na pista de arrancada, e provocou a morte de uma pessoa, agora autoriza o uso de um espaço público para exploração de estacionamento com pagamento em dinheiro na conta de uma pessoa física. Isso é crime, isso é um escândalo. Mais um escândalo na conta, na coleção dessa prefeitura. Isso precisa ser explicado. Essa casa, lógico, que se a gente propuser alguma CPI, vai dizer, está tudo normal, por enquanto é só suspeita, nós temos que aguardar a decisão da Justiça. Então o Ministério Público falou que vai pedir explicações. Ótimo, mas não é o suficiente. Tem que pedir explicações e ler com lupa as explicações. No caso da funcionária fantasma da presidência da casa, pediu explicações. A Câmara deu lá uma explicação, que eu acho que não foi lida e foi arquivado. Tinha muita prova robusta ali. Então tem que pedir explicação? Tem, mas tem que ler com atenção, ler com lupa. Eu cresci vendo o Ministério Público, meu pai foi promotor por 36 anos. Eu vi o Ministério Público, vereador Marcelo Renato, como um cão perdigueiro farejador, que representava a sociedade, que ia para cima. Hoje, lamentavelmente, lógico que a maioria tem ainda esse instinto de fazer justiça, mas outros parece que já perderam o faro, e isso está maculando a imagem do Ministério Público. O arquivamento aqui da funcionária fantasma foi um exemplo. O promotor é meu amigo, amigo da família, mas isso não me impede de discordar dele. Eu falei para ele que eu achei um absurdo. E agora espero que o mesmo não se repita nesse caso. Vereador Tedeschi, isso aqui é um crime. Crime. Uso de espaço público para exploração particular. Dinheiro, PIX na conta de uma pessoa física. Então, senhores promotores, que tanto admiro, aguardem a explicação, leiam com muita atenção, mas não se limitem a ler, chequem a veracidade das informações, porque o papel aceita tudo, mas o homem de inteligência mediana, não aceita tudo não. O homem tem capacidade para confrontar tudo aquilo que está escrito e saber se realmente aquilo é verdadeiro, se aquelas informações procedem, se elas têm embasamento, ou se são mais um monte de mentira para cobertar um crime, como tantos outros que a gente tem visto por aí. Tenho dito, aguardo providências. Mais alguém? Agradecemos aos telespectadores que nos acompanharam até o presente momento e informamos que a Câmara está aberta a sugestões, elogios, reclamações por meio da ouvidoria, que pode ser acessada no site oficial. Convoco os senhores vereadores para a realização da 10ª sessão ordinária a ser realizada na próxima terça-feira, dia 14 de abril, às 9 horas da manhã. Deus abençoe a todos, que o Espírito Santo nos guie, nos dê discernimento, calma no coração e vamos em frente. Uma grande resto de quinta-feira a todos aí, um ótimo final de semana. Deus abençoe.